antigos casamentos reais eram vistos como negócios. As nobres descendentes das casas dinásticas eram prometidas desde muito cedo em casamento a primos, tios e parentes. Nesse vídeo, poderemos observar que quase todos os monarcas possuíam algum laço sanguíneo próximo. São todos parentes. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Em 1855, o rei Dom Fernando II de Portugal e seu cunhado, o imperador Dom Pedro II do Brasil, trocaram cartas e cogitaram a ideia de prometer em casamento seus filhos. No caso, a princesa Isabel, que contava com 9 anos, seria prometida em casamento a Dom Luís de Bragança, de 17. O casamento só aconteceria quando a princesa Isabel atingisse a idade de 18 anos ou mais. Dom Luís de Bragança era filho da falecida rainha Maria II de Portugal, irmã mais velha de Dom Pedro II. Entretanto, o povo e a corte brasileira não aceitaram a ideia de casamento entre a princesa imperial do Brasil e um príncipe português. Os brasileiros, após a independência, queriam distância de Portugal, tanto na política como em laços matrimoniais. Dessa forma, o infante Dom Luís de Bragança foi descartado como possível marido para a princesa Isabel. Em 1860, o arquiduque Maximiliano da Áustria veio visitar o Brasil. Logo, surgiram boatos que, na verdade, o arquiduque vinha ao país para pedir a mão da princesa Isabel em casamento, em nome de seu irmão caçula, o arquiduque Luís Vitor. Mas tudo isso não passava de uma fofoca, pois Maximiliano tinha vindo ao Brasil para realizar o sonho de sua falecida noiva, a princesa Maria Amélia, que havia falecido anos antes. Se você quiser saber mais sobre esse trágico romance, então assista ao vídeo. Uma triste história de amor. Princesa Maria Amélia, Maximiliano e Charlotte, parte 1. Além disso, corriam boatos em toda a corte europeia de que o irmão de Maximiliano, o arquiduque Luís Vitor, era homossexual. Nessa época, a princesa Isabel contava com 14 anos e o arquiduque Luís Vitor, 18. O arquiduque Luís Vitor era filho da famosa arquiduquesa Sofia da Baviera e do arquiduque Francisco Carlos da Áustria. Francisco Carlos era irmão da falecida imperatriz Leopoldina do Brasil. Os arquiduques Maximiliano e Luís Vitor eram sobrinhos da imperatriz Leopoldina. Logo, o arquiduque Luís Vitor foi descartado como possível pretendente para a princesa Isabel, já que não havia nenhum interesse. Em 1861, outros boatos foram inventados na corte. Dessa vez que havia acontecido uma confusão entre os nomes dos pretendentes. O povo inventou que, na verdade, a princesa Isabel não iria se casar com o infante Dom Luís de Bragança, mas sim o príncipe Luís de Bourbon, filho mais velho dos condes de Áquila. Nessa época, a princesa Isabel contava com 15 anos e Luís, 16. Luís era filho da princesa Januária de Bragança e irmã de Dom Pedro II, e de Luís Carlos, o conde de Áquila, que era irmão da imperatriz Teresa Cristina. Entretanto, Dom Pedro II não aprovou a ideia, e o príncipe Luís de Bourbon foi descartado como futuro esposo da princesa Isabel.
Logo, levantou-se a possibilidade de a princesa Isabel casar-se com o príncipe Pedro Felipe, filho da princesa Chicá. Isabel ficou encantada ao ouvir os elogios que falavam sobre o rapaz e ao ver fotografias e quadros do moço. Entretanto, o rapaz não quis levar o possível matrimônio adiante, pois era muito patriota e teria que abandonar sua carreira na marinha para poder se casar com a futura imperatriz do Brasil. Mesmo sem nunca terem se visto pessoalmente, parece que o príncipe Pedro Felipe e a princesa Isabel se gostaram muito. Essa decisão de não levar adiante a proposta de casamento custou muito para o rapaz. Alguns historiadores dizem que a princesa Isabel se apaixonou pelo príncipe Pedro Felipe sem nunca tê-lo visto. O príncipe Pedro Felipe era filho da princesa Francisca Chicá, irmã mais nova de Dom Pedro II e do príncipe Francisco de Joinville. Nessa época, o príncipe Pedro Felipe contava com 16 anos e a princesa Isabel 15. Por não aceitar as condições impostas pelo casamento com a princesa do Brasil, o príncipe Pedro Felipe foi descartado como possível esposo para a princesa Isabel. Depois disso, a antiga imperatriz Amélia de Leuchtenberg aconselhou que Dom Pedro II fizesse o casamento do príncipe Pedro Felipe com a princesa Leopoldina, já que quem se casasse com Leopoldina não precisaria ficar, entre aspas, preso no Brasil. O príncipe Francisco de Joinville, que fazia muito gosto pelo casamento de seu filho com a princesa Isabel, enviou uma carta ao seu cunhado lamentando a decisão do filho e concedendo a Dom Pedro II outros nomes de rapazes que poderiam se casar com as princesas Isabel e Leopoldina. Em carta, ele citou o príncipe Luís Augusto, duque de Saxe, de 16 anos, e os filhos do duque de Nemours. O mais velho chamava-se Príncipe Gastão, o Conde de, e contava com 21 anos. O mais novo chamava-se Príncipe Fernando, e contava com 19 anos. Entretanto, a Duquesa Amélia e o Príncipe Francisco afirmaram que o Príncipe Fernando era um pouco preguiçoso. Dessa forma, Fernando foi descartado como pretendente para as princesas Isabel e Leopoldina. Outro pretendente citado foi o príncipe Filipe da Bélgica, o conde de Flandres. Esse se casaria com a princesa Leopoldina. Filipe era filho do rei Leopoldo I da Bélgica e da rainha Luísa Maria de Orleans. Porém, a duquesa Amélia contou que esse possível matrimônio não seria conveniente, pois o imperador Napoleão III não iria gostar. Em seguida, o príncipe Francisco informou a Dom Pedro II que o príncipe Filipe da Bélgica era mal falado na Europa e suspeitavam que ele tinha um caso secreto. Nessa época, a princesa Leopoldina contava com 16 anos e o príncipe Filipe da Bélgica 26. O imperador Dom Pedro II ouviu os conselhos da duquesa Amélia e do príncipe Francisco. E logo, o príncipe Filipe foi descartado como futuro esposo de Leopoldina. Alguns historiadores afirmam que o príncipe Filipe da Bélgica se recusou a deixar a Europa para vir morar no Brasil. Dentre todos os pretendentes citados, os que sobressaíram eram os príncipes Luís Augusto e Gastão. O príncipe Luís Augusto era filho do príncipe Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha e da princesa Maria Clementina de Orleans. O príncipe Gastão, conde de, era filho da princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Kohari e do príncipe Luís, duque de Nemours. A duquesa Amélia disse para Dom Pedro II que o príncipe Luís Augusto não serviria para se casar com suas filhas, pois sua posição na corte europeia era muito baixa em comparação à princesa Leopoldina, que era neta da arquiduquesa austríaca Leopoldina de Habsburgo-Lorena.
A duquesa Amélia insistia na ideia de casar a princesa Leopoldina com o príncipe Pedro Felipe. Porém, Dom Pedro II recusou a ideia, pois sabia que a princesa Isabel poderia ficar magoada se sua irmã se casasse com um rapaz que ela havia gostado. Dona Amélia achava isso uma bobagem, pois Isabel nunca tinha visto o príncipe Pedro Felipe pessoalmente. Dom Pedro II acabou decidindo convidar Gastão e Luís Augusto para virem ao Brasil conhecerem as princesas Isabel e Leopoldina. A vinda dos nobres ao Brasil era algo sem compromisso, pois ao chegarem aqui e se conhecerem pessoalmente, os jovens tomariam suas decisões. A duquesa Amélia e o príncipe Francisco articulavam na Europa, e no Brasil a condessa de Barral também tramava para que o príncipe Gastão, conde d'Eu, conseguisse conquistar o coração da princesa Isabel. Quando os nobres rapazes conheceram as princesas, tiveram a mesma opinião, acharam Isabel e Leopoldina feias. Porém, nos casamentos dinásticos, beleza não contava. Inicialmente, pensava-se que a princesa Leopoldina iria se casar com o príncipe Gastão, e a princesa Isabel iria se casar com o príncipe Luís Augusto. Entretanto, quando se conheceram melhor, os jovens decidiram seguir seus corações, e o príncipe Gastão se sentiu atraído pela princesa Isabel, enquanto a princesa Leopoldina e o príncipe Luís Augusto também se sentiram atraídos. O príncipe Luís Augusto ficou um pouco decepcionado por não ter sido preferido pela princesa Isabel, mas aceitou se casar com a princesa Leopoldina, pois havia gostado dela. Em nenhum momento a princesa Maria Clementina de Orleans, mãe do príncipe Luís Augusto, foi contra o casamento de seu filho com a princesa Leopoldina, pois como a própria duquesa Amélia já havia afirmado, Leopoldina possuía ancestrais hierarquicamente superiores em comparação aos do príncipe Luís Augusto. O casamento da princesa Isabel e de Gastão foi realizado no dia 15 de outubro de 1864. O casamento da princesa Leopoldina e de Luís Augusto foi realizado pouco tempo depois, em 15 de dezembro de 1864. Ao que tudo indica, as duas princesas foram felizes em seus respectivos casamentos.